Estes monstros tiraram tudo de mim. Eu não ficarei em paz até acabar com todos esses monstros. Jean Kester Jr. nasceu no ano de 1710. Ele era o sétimo filho de Lara Kester com Jean Kester pai. Ele cresceu em uma família unida. Seus pais, que eram da realeza, sempre foram muito presentes na vida dele e dos irmãos dele. Ele adorava brincar de pega-pega, brincar de brinquedinhos que ele tinha, de carrinhos, e ele tinha um melhor amigo. O nome do melhor amigo dele era Leandro. Os dois sempre brincavam por aí. Eles andavam, corriam, faziam um monte de coisa. Eles conseguiam se divertir e imaginar várias histórias. Eles conseguiam fazer muita coisa em um espaço não tão grande, porque eles eram muito limitados. Como os dois eram da realeza, eles não podiam ficar saindo por aí para brincar com as crianças lá fora. Então, eles tinham que ficar dentro do castelo deles, que até por sinal era um castelo bem grande. Os dois cresceram juntos, e quando eles tinham mais ou menos 17 anos, eles saíram para o mundo afora, dessa vez sozinhos. E em uma das suas visitas à cidade, eles viram uma mulher sendo atacada por dois caras de cabelo preto, olhos vermelhos e uma pele bem pálida. Foi aí que os dois acabaram vendo dois vampiros pela primeira vez. Os dois, obviamente, ficaram muito assustados e não sabiam muito bem o que fazer. Mas o Leandro logo pegou uma madeira que estava aí do lado e saiu para cima de um dos vampiros. Obviamente aquilo foi uma ideia muito ruim, só que o Leandro não estava nem aí. Ele saiu e, como ele era muito atleta desde sempre, ele conseguiu socar e derrubar um dos vampiros. Enquanto isso, o Jean estava meio parado, porque ele sempre foi uma criança e um adolescente que não gostava tanto de briga. O Leandro, como estava ali, normal, sem fazer muita coisa, ele sempre estava treinando, então ele já era mais acostumado com isso. Ele foi e tentou atacar o segundo vampiro. Só que o segundo vampiro era um pouco mais alto e conseguiu dar um puta chute na barriga do Leandro. O Leandro acabou voando e caindo no chão por causa daquele chute. O Jean, sem saber muito o que fazer, saca uma arma que ele tinha de balas de prata, porque o pai dele sempre ensinou ele e o irmão dele a atirar. Ele virou a arma e atira na cabeça daquele vampiro que estava derrubado no chão por causa do Leandro. Diferente das lendas que a gente sempre ouve, que os lobisomens que morrem por bala de prata, vampiros também morrem. Ele atirou na cabeça do vampiro. O vampiro acabou morrendo instantaneamente. O outro vampiro que tinha derrubado seu amigo, em um momento entra em choque e em pânico. Ele vira um morcego e voa o mais longe possível, muito rápido. A mulher agradece muito a eles. O nome daquela mulher era Susana Clier, que mais pra frente seria a futura esposa de Jean. Se passaram 4 anos e o Jean, o Leandro e a Susana começaram a caçar os monstros que eles viam aí. Eles começaram a proteger as pessoas. Eles começaram a achar jeito de proteger as pessoas, com espadas, com armas e coisas do tipo. Eles caçavam bastantes monstros. Só que até que um dia, em uma floresta, eles encontraram um imenso lobisomem. Esse lobisomem saiu correndo para atacar eles. O Jean conseguiu dar um golpe e a Susana acertou uma flecha no meio da pata daquele lobisomem. Só que ele era muito grande e ele não se importava com nada. Ele saiu correndo e pulou na direção do Jean. Só que o Leandro pulou na frente para proteger o seu amigo. O lobisomem começou a morder o Leandro. E em um momento de desespero, o Jean saca uma espada e arranca a cabeça daquele lobisomem. Seu amigo agora já não ia ser mais o mesmo. Agora, se ele sobrevivesse, ele viraria um lobisomem. E foi isso que aconteceu. Ele virou um lobisomem. E como naquela época, assim como hoje, os monstros não eram bem vistos. Ali naquela época, todas as pessoas já sabiam que os monstros existiam. Só que eles eram extremamente odiados. Eles eram queimados, eles eram julgados. Então, as coisas não iam ficar muito boas pro Leandro. O Jean, como era um bom amigo,
começou a tentar proteger ele de todos os jeitos, até porque o Leandro era lá da realeza. Então, os dois tentaram fugir. Quase não conseguiram, porque a Susana encontrou eles. Só que em vez dela dedurar eles, ela fugiu com eles. Os três saíram da França e foram direto para o Brasil, o país que ninguém nunca ia encontrar eles. Pelo menos era o que eles achavam. Se passaram alguns anos, mais ou menos 10 anos. E a Susana agora estava grávida do seu primeiro filho e também o único. Seu nome era Lucas Kiester, e assim como seu pai, ele era muito alegre e adorava brincar. Papai, vamos brincar lá fora? Só que, quando ele completou 8 anos, aconteceu uma tragédia. Eles, que estavam fugindo há mais ou menos 10 anos já da França, acabaram sendo encontrados por aquele vampiro. Aquele vampiro que eles atacaram há muito tempo, há mais ou menos 14 anos atrás. Aquele vampiro ainda queria vingança pela morte do amigo deles. Então, em uma noite, totalmente cruel e totalmente com rancor, ele taca fogo na casa. Ele mata a Susana rápido. Só que ele prende o Jean. E na frente dele, ele começa a mastigar o seu filho. Papai! Socorro, papai! O que deixa ele traumatizado demais. Ele não consegue fazer nada, ele se sente indefeso. Ele fica ali, parado, tentando fazer alguma coisa e não consegue. Enquanto ele tá vendo seu filho ser mastigado cruelmente. Só que o Leandro, como era um bom amigo, conseguiu perceber isso por causa do seu olfato de lobisomem. E como ali ele já era bem treinado, já sabia usar seus poderes, ele sai correndo e acaba matando aquele vampiro. Só que foi tarde demais. Sua mulher e seu filho estavam mortos. Jean agora já não tinha mais um semblante feliz, e o Leandro percebeu isso. Jean, que era um homem bondoso e alegre, agora se transformaria numa pessoa totalmente sem rancor, sem felicidade, sem nada, sem expressão. Estes monstros tiraram tudo de mim. Eu não ficarei em paz até acabar com todos esses monstros. Depois de 2 meses tentando entender como ele faria para viver agora, ele encontrou um pacto com um demônio chamado Morfeu. Esse demônio apareceu na frente dele e ele queria fazer um pacto com o Morfeu, aonde Morfeu traria os filhos e a mulher dele de volta. E em troca disso, Jean daria sua alma. Só que Morfeu era mais esperto e conseguiu enganar Jean. Jean agora estava preso à vida eterna, sem ter nada mais. Ele sofreria pela eternidade. E ele viu seu filho e sua mulher de novo, só que agora em forma de demônios. Então, o Jean teve que matar seu filho e sua mulher, para não fazer eles matarem outras pessoas inocentes. Então, agora, Jean estava puto. Estava dominado pela raiva. Ele, que já tinha perdido seu filho e sua mulher 2 vezes, e a última ele matou sua mulher e seu filho, agora ele já não se importava com nada. Ele começou a aprender magias, a dar e vender. E como ele não morreria, então as magias não teriam um preço para ele pagar. Então, em pouco tempo, ele começou a se transformar em uma pessoa muito poderosa. E obviamente que isso chamaria a atenção de outras pessoas. Ali já era mais ou menos em 1890. A época não era tão boa, mas estavam começando a se evoluir, já tinham armas melhores e coisas melhores. Felizmente, ele tinha seu amigo, Leandro, que por causa de ter virado um lobisomem, ele também vivia por muitos e muitos anos. Em uma das expedições deles que eles estavam fazendo pelo mundo, massacrando alguns monstros, eles encontram um mendigo. Seu nome era Derigon. Logo, em poucos segundos, Derigon e Leandro viraram ótimos amigos. Eles começaram a se ajudar e eles perceberam que o Derigon não era uma pessoa normal. Obviamente, o Derigon viu um monstro e nem sequer ficou com medo. Ele até ajudou a matar esse monstro. Eles perguntaram o que o Derigon era e o Derigon falou: Mas não é óbvio? Eu sou um dragão.
E vocês, são a nova versão do Patati Patatá? O Jean, como não suportava nenhum monstro além do seu amigo, já sacou uma arma e tentou atirar no Deragon. O Deragon abriu a boca e engoliu a bala. E o Jean achou estranho, porque aquilo era muito diferente do que ele tinha visto. Um monstro já conseguia engolir uma bala? Aquilo era totalmente diferenciado. Só que o Deragon, em pouco tempo, conseguiu convencer com a sua irritância que ele não era uma má pessoa. Então, o Jean começou a gostar também do Deragon. E aí, se formava um novo trio: Leandro, Jean e Deragon. Em 1938, Jean conheceu algumas pessoas bem engraçadas. Seus nomes eram Lara, Lipos, Klaus e Couture. Junto com Leandro e com Deragon, eles formaram a primeira versão da Ordem dos Sanguinários. Era uma ordem que, com o objetivo, era ajudar as pessoas inocentes diante desses monstros. Então, aquelas 7 pessoas começaram a ajudar os outros por aí. Eles se dividiam no mundo e recrutavam pessoas novas. E eles começaram a formar a ordem. E de pouco em pouco tempo, a ordem já era algo muito grande e já estava no mundo inteiro. Se passaram alguns anos e ele conheceu um demônio. Um demônio que estava causando por aí, mas não estava matando ninguém. Ele estava apenas roubando, bebendo muito e falando algumas merdas. O nome desse demônio era Scott. E em 1990, o Jean conseguiu encontrar o Scott e fazer um acordo com ele. Ok, se você ganhar, eu pago suas bebidas. Agora, se eu ganhar, você entra pra ordem. Se ele ganhasse do Scott em uma luta, o Scott entraria para a ordem. Mas se ele perdesse, o Scott poderia fugir e fazer o que ele quiser. Obviamente o Scott perdeu e o Jean conseguiu fazer ele entrar para a ordem. Agora, Scott, um dos nossos principais, entrou na ordem. Alguns anos se passaram e eles encontraram uma pessoa diferente. Ele encontrou um vampiro. Ele não gostava tanto de vampiros, mas ele encontrou um vampiro que parecia bem legal. Seu nome era Ash, e ele novamente chamou o Ash para entrar na ordem. O Ash de princípio recusou, mas logo depois mudou de ideia, e assim nossa segunda pessoa entraria na ordem. Mais um ano se passou, e o Deragon agora estava bem feliz aparentemente. Estava bem entusiasmado, estava bem alegre. Ele falou pro Jean chamar uma pessoa. O nome dessa pessoa era Sebastian. Ele falou para ele chamar o Sebastian, que Sebastian era um dragão muito forte que ajudaria bastante na ordem. Então, o Jean, obviamente, chamou o Sebastian. E assim, o Sebastian entrou na ordem. Por último, o Leandro chegou com um lobisomem chamado Johnny. Esse lobisomem era bem diferente, ele era mais novo, ele tinha mais ou menos uns 19 anos. E aí, ele também entrou na ordem. E assim, os nossos 4 protagonistas entraram na ordem. Se passou um ano desde que o Johnny entrou na ordem. E assim, o Jean começou a perceber que as coisas estavam diferentes. O mundo estava diferente. As plantas, as criaturas estavam diferentes. Ele começou a ter pesadelos com umas pessoas de jaleco que estavam criando pessoas novas. E também ele conseguia ouvir sussurros do seu filho. O que não acontecia faz tempo. A última vez que ele tinha ouvido sussurros foi um pouco depois do seu filho ter morrido. Óbvio que ele tinha pesadelos com aquela cena várias e várias vezes. Só que ele estava conseguindo ouvir a voz do seu filho de novo, e de novo, e de novo. Então, obviamente, ele percebeu que teve alguma coisa acontecendo. Quando ele chegou no galpão da ordem, ele foi falar com seu amigo Leandro. E ele percebeu que o Leandro não estava lá. O que era estranho, porque o Leandro sempre chegava primeiro. Se passou 3 semanas e o Leandro tinha desaparecido. Ele percebeu que tinha algo acontecendo.
ele percebeu que o Johnny também tinha sumido. Então, ele convocou 3 pessoas distintas, monstros diferentes, para participar de uma missão. Mas, antes disso, um dos seus soldados, chamado Ryan, achou uma fita e um gravador de uma mulher chamada Maria Hugh. Uma mulher que se parecia muito com uma mulher dos sonhos dele. Uma mulher que ele via nos sonhos criando outras criaturas. E aí, ele entendeu que a coisa era muito maior do que ele imaginava. E se ele não impedisse essa mulher rápido, tudo iria acabar. Os monstros, os humanos, o mundo, o inferno, o céu, tudo iria acabar. Então, em um dia, ele convoca 3 monstros. Os monstros chegam dentro da ordem, dentro do galpão, pela primeira vez, depois de tanto tempo, sem entrar na ordem de verdade, sem entrar no galpão da ordem, eles entram. E ele consegue ouvir o Ryan falando com essas 3 pessoas. Ele, com a força da mente, abre a porta e fala: Entrem, por favor. E assim começa o RPG.